Então vamos lá. Então vamos começar aí hoje a falar sobre câncer de mama, né? A Larissa me comentou que é um evento aberto, que é também aberto ao público leigo e não só estudantes, né? Então eu fiz algumas modificações de última hora para adequar o tema e me perdoe se ficar uma coisa assim muito informal, mas qualquer coisa nós podemos conversar, bater um papo, discutir algumas coisinhas, né? Então, o objetivo do nosso bate-papo aqui é definir o que é rastreio, né? Conhecer as políticas públicas do Brasil para rastreio de câncer de mama, conhecer as recomendações das principais associações de especialistas e passar para vocês uma visão crítica disso tudo. Vocês devem ter acompanhado, não é de hoje que, quando chega outubro, aparece uma série de situações no WhatsApp, no Facebook, e-mail, na mídia, comentando uns contras, outros a favor, mais ou menos como a vacina aí do Covid, uns são contras, outros são a favor. Então, assim, eu gostaria depois de tentar passar para vocês alguma visão em relação a isso tudo, né? Então, pela Organização Mundial de Saúde, rastreamento efetivo de câncer, né, são pacientes, né, é identificar pacientes doentes, indivíduos aparentemente saudáveis, ou seja, é a população que não tem uma queixa, não tem uma queixa, no nosso caso aqui, de nódulo, não observou nada, e ela vai fazer algum exame. Esse rastreio efetivo envolve o quê? Uma convocação, acesso ao diagnóstico e tratamento. Esse é um outro problema em termos de saúde pública, que você não consegue fazer uma convocação, você tem dificuldade para acesso ao diagnóstico e ao tratamento. E esse rastreio, para ser efetivo, ele tem que alcançar mais de 70% da população-alvo. Então, guarda esse númerozinho de 70%. Então, o que é o rastreio, né? Eu vou utilizar algum instrumento, no caso aqui o pescador, uma rede, vou jogar numa determinada região e o meu objetivo é pegar os peixes que eu quero. Para isso, eu vou ajustar os pesos dessa rede, vou ajustar a malha dessa rede para que essa malha tenha uma capacidade de filtrar aqueles peixes que eu quero e deixar escapar os outros, né? Então, isso tudo é uma forma de rastreio. Eu estou pesquisando, né? Então, eu tenho lá um grupo de população, um grupo de mulheres, se eu quero identificar qual dessas mulheres tem câncer de mama, no caso. Para separar o grupo de verdadeiras positivas, ou seja, verdadeiras portadoras, daquelas que não têm câncer de mama, tá? Mas a gente sabe que nesse meio eu vou ter ali os falsos positivos, ou seja, na minha rede, eu vou captar pessoas que vão estar como suspeitas de câncer, mas não têm câncer. Ao mesmo tempo, eu posso deixar passar nessa malha pessoas que têm câncer e não foram selecionadas, né? Então, para isso, a gente precisa conhecer qual é a história natural e como nós podemos intervir. Então, basicamente, o câncer de mama, prevenção é prevenção primária, são aqueles fatores de risco em que você faz uma orientação à população para que ela não desenvolva um clone canceroso e não leve à formação de câncer, né? Então, a minha primeira intervenção é aqui, é a prevenção primária. Obesidade, alimentação saudável, evitar álcool, ter filhos mais cedo, evitar hormônios excessivos. Então, aquele série de fatores que nós temos lá. Então, isso é a prevenção. Quando isso não surte efeito, surge um clone canceroso, eu tenho que ter uma estratégia para quê? Para antecipar esse diagnóstico, que é a detecção precoce, para que eu tenha um melhor sucesso no tratamento e evite o óbito dessa paciente.
Então, a gente precisa conhecer essa história natural. O câncer de mama nos dá esse privilégio? Sim, a gente conhece todas as etapas. E essa doença que vai ser rastreável, ela tem que ter uma importância a nível de saúde pública. Câncer de mama, a expectativa aqui do INCA para esse ano são 66 mil casos. Isso corresponde a 30% dos tumores, né? Então, assim, é um número significativo de pessoas que têm um impacto em termos de saúde pública, em termos de tratamento, de custo de tratamento, desde o diagnóstico até o final de todo o tratamento. E um dos problemas mais graves é justamente os óbitos, né? Então, ele tem uma elevada quantidade de óbitos. Isso aqui foi em 2018, 17 mil casos de óbito de câncer de mama, ok? Esse rastreio ele tem que me trazer algum benefício, né? Então, esse investimento, eu tenho que ter um benefício em relação a isso. Então, um dos benefícios é justamente, se vocês olharem aqui, essas curvas de estadiamento, é uma área antiga, né? Um período antigo, mas dá bem para entender que quando eu detecto tumores numa fase inicial, dois estadiamentos aqui, eu tenho uma possibilidade de cura em 5 anos extremamente alta. Quando eu detecto numa fase em que tem metástase, a possibilidade de cura já vai caindo absurdamente. Essa curva, com a melhora do tratamento, ela tem melhorado essas perdas em 5 anos, né? Então, isso nos traz também uma investigação melhor, tanto para rastreio, ou seja, detectar mais cedo, quanto a melhora do tratamento, ok? Agora, temos os riscos também. Rastreio não é isento de problemas. Se vocês olharem aqui, o pescador, depois que jogou a rede, querendo pegar só peixe, veio muito lixo aqui no meio, né? Veio muito resíduo, que são, vamos dizer assim, os efeitos colaterais do rastreio. Então, ele não é isento de risco. Por quê? Nós estamos interferindo em pessoas que não têm doença, não perceberam a doença, são pessoas assintomáticas, né? Que a gente está trazendo alguma coisa e vamos supor que eu tire peixes que eu não deveria tirar, ou lixo, ou o que for, mas eu tire peixe lá, eu vou acabar perdendo ou tratando mais esse câncer do que deveria, ou tratando melhor essas mulheres do que deveria. Então, temos problemas também com rastreio, não é isento, né? Quais os riscos? Primeiro são aquilo que eu comentei com vocês, que são os falsos positivos. São pacientes que vão ser triadas e vão ser submetidas a uma série de procedimentos, que isso vai gerar uma ansiedade nessa paciente, é inegável, né? Tem os riscos da irradiação, que na verdade é um risco muito baixo, né? Talvez nem mensurável, e o ovodiagnose, que seriam aquelas pacientes que eu vou tratar ou super tratar e que nunca morreriam no câncer de mama, por exemplo, né? E aí a gente começa a pensar quais os métodos que estariam disponíveis para a gente fazer esse rastreio. Então, os métodos de imagem básico, né? Existem mais alguns outros, né? A mamografia, ultrassonografia, ressonância, o autoexame, o autoconhecimento, né? O exame clínico das mamas, termografia, tomossíntese. Então, são várias situações que eu posso lançar mão para poder fazer esse rastreio, tá? Os exames de imagem seriam esses aqui. O autoexame tem uma recomendação contrária, né? Porque às vezes a gente chama que seja um autoengano, porque muitas das vezes as mulheres palpam, não sentem nada, falam, não preciso fazer a mamografia. Elas não entendem que nós queremos, desejamos, né, pesquisar isso antes que seja palpável. Então, baseado nisso, em 2015, foi feito uma consulta e através do Conitec,
e foi aprovada as diretrizes para a detecção precoce do câncer de mama no Brasil, né? Então, essa é a diretriz do governo, do Ministério da Saúde, do INCA, para rastreio, para detecção precoce do câncer de mama. Então, uma das perguntas ali, né, seria qual a eficácia do rastreamento com mamografia na redução da mortalidade por câncer de mama. Então, a pergunta é mamografia e redução de mortalidade. E nessa avaliação dessas diretrizes, todos os trabalhos que foram utilizados, e um dado importante que eles só utilizaram trabalhos randomizados, não utilizaram trabalhos observacionais, né? Eles perceberam que a faixa de idade de 50 a 69 seriam aquelas pacientes, aquela faixa adequada para rastreio, para detecção precoce do câncer de mama no Brasil. Então, essa é a nossa política, é a política do Ministério da Saúde, ok? Nessa política de rastreamento pelo Ministério da Saúde, foi definido que seria até 2 anos. E eles também definiram que o ensino do autoexame tem uma recomendação contrária, fraca, né? Tem um rastreamento do exame clínico da mãe, também tem uma ausência de recomendações. Rastreamento por ressonância, ultrassom e outros métodos também contrariamente fortes. Lembrar que nós estamos conversando aqui sobre rastreamento de população geral. Não é de grupo. Por exemplo, paciente que tem um histórico familiar forte para câncer de mama ou seja portadora de mutação do BRCA1, 2, PTEN ou qualquer outra dessas alterações genéticas, tá? Então, é população geral. E nisso ali foi definido que realmente o método dos métodos disponíveis, a mamografia é aquela que nós tem impacto na mortalidade. Aí começam outras perguntas. Como aplicar esse método? Quando iniciar e qual a periodicidade? Tá? Ou talvez até quando terminar, né? Então vamos ver aqui algumas coisinhas. Então a mamografia, uma dos benefícios dele é o baixo custo, né? Com potencial de detecção precoce do câncer de mama de lesões não palpáveis. Esse é o principal objetivo da mamografia. Ela tem uma sensibilidade boa, com especificidade, mas temos também os danos, que é o sobrediagnóstico, sobre tratamento, radiosensibilidade e os falsos positivos. Quando a gente analisa a mortalidade, nessa faixa de idade, há uma redução. Então, assim, a mamografia reduz mortalidade. Isso é incontestável, né? Aí a gente começa a ver essas faixas de idade. A primeira que a gente vai olhar seria antes dos 40 anos, né? Então, foi feito um trabalho mostrando justamente nessas faixas de idade o que acontece. Você tem uma quantidade grande de mamografias para detectar poucas pacientes. E o grande problema é que praticamente 12% de falso positivo. Então, o rastreio com a mamografia antes dos 40, ele não é utilizado, né, no grupo de população normal, tá? Quando a gente começa a analisar também a densidade mamária com a idade, a gente observa que essa densidade dos 35 a 85, ela tem alguma série de alterações. E isso faz com que a mamografia tenha diferentes, é uma mesma paciente em diferentes idades, em que quando ela está menstruando normalmente, ela tem uma mama densa, e isso até ela chegar num período de pós-menopausa em que ela tem uma lipossubstituição total. Aqui é uma mama densa e aqui é outro extremo. Então, com isso, a gente percebe que a mamografia tem fases da vida que ela não consegue, a gente vê, olha uma e outra, a gente não consegue ver muito bem. Se eu perguntasse para vocês aqui, qual dessas mamografias tem câncer de mama? Eu não sei se vocês vão conseguir visualizar aí do monitor de vocês, e talvez eu não tenha essa resposta. Vocês vão olhar para uma mamografia, para essa primeira mamografia, e vão olhar para a segunda.
talvez vocês identifiquem que aqui tem algo diferente, né? Então, assim, a lipossubstituição nos permite, ela é o nosso principal contraste na mamografia. Então, se aparecer uma imagem aqui, um nódulo, a gente vai visualizar isso aqui com maior facilidade. Enquanto a mama densa é mais difícil, né? Então, ampliando essa imagem daqui, você vê ali um pequeno, um minúsculo tumor de mama nessa mamografia. Mas, na verdade, pessoal, as duas têm câncer. Aqui nessa região, numa área densa, também tem câncer aqui. Então, só para vocês entenderem que, assim, a gente visualiza melhor quando tem uma mama menos densa. E isso acontece quando, só voltar aqui um pouquinho, quando ela está num período depois dos 50 anos, né? E sem estímulo hormonal. Então, por isso que tem essas confusões em relação de qual é a melhor data, né? Então, a gente tem essas faixas de idade com riscos diferentes. Aonde está o maior benefício? Justamente nessa faixa de idade de 50 a 69. Mas a gente deve lembrar que isso são dados referentes a estudos de 20, 30 anos atrás. É a mesma mamografia que nós temos hoje? Com certeza não, né? Então, quando o impacto da mortalidade é justamente associado à mamografia, é a detecção precoce, que vai possibilitar nós detectarmos pequenos tumores assintomáticos com menor chance de metástase, que vai nos propiciar um tratamento adequado, impedindo a progressão, reduzindo a extensão do tratamento, reduzindo quimioterapia, reduzindo rádio, reduzindo bloqueios hormonais, diminuindo cirurgia e, com certeza, reduzindo a mortalidade e diminuindo a morbidade e o custo desse tratamento. Então, essa foi a conclusão desse trabalho, publicado agora recentemente, foi em abril, se eu não me engano, que foi um estudo observacional na Suécia, em que essa redução chegou a 41% com o rastreamento através da mamografia e teve esses benefícios de reduzir a extensão do tratamento, o impacto do tratamento ali. Quando a gente olha de novo para essas faixas de idade, a gente vê aqui em preto e cinza, isso são dados americanos, que quanto mais se vive, maior é a possibilidade de ter câncer. Então, onde que eu vou jogar a minha rede para ter mais peixe? A possibilidade de eu ter maior sucesso é aqui nessa região, nessa faixa dos 70, 75 anos, pelos dados americanos. Mas a expectativa de uma pessoa de 75 anos é menor. Ela vai viver mais 10, 15 anos, né? Quando eu jogo a rede, quando começa a subir essa incidência e começa a ter uma quantidade de pessoas significativas, eu tenho uma incidência menor quando eu olho lá para o pico lá dos 75. Mas a expectativa de uma mulher de 40, 45, 50 anos é bem maior. Então, assim, eu tenho que trabalhar que, em termos de evitar a morte, a quantidade, eu tenho que trabalhar aqui. Porque muitas das vezes essa paciente vai ter câncer, mas vai morrer de outros problemas, de infarto, por exemplo, uma doença cardiovascular. Uma outra situação, quando a gente vai analisar a idade, né, a gente tem que ver o grupo populacional. Então, aqui a American Cancer Society, que faz lá a política nos Estados Unidos, ele tem uma recomendação de começar aos 45 anos. Então, a gente vai olhar para quê? Para duas situações. Qual a idade que é mais comum aparecer o câncer de mama nos Estados Unidos no ano de 2007? Então, a gente vê que tem um pico nessa região aqui, que a mediana é diferente de média, para as americanas é em torno de 62 anos, ok? Então, quando a gente coloca os 45, né, até a expectativa de 10 anos,
a gente tem todo esse grupo aqui que vai ser rastreado, né, de idade, em que eu tenho uma cobertura de 88%. Lembra do início lá da definição da OMS, que é uma cobertura ideal deve ser de 70, acima de 70%. Então, essa política americana é adequada, porque eles cobrem 88%, fica de fora apenas 11%. Então, o custo-benefício é muito significativo. E aí a gente começa a comparar com nossa realidade, né? Então, aqui é a mediana dos Estados Unidos, 62. No Brasil, em 2000, era 53. É uma diferença significativa de idade. Em 2010, 56 anos. Isso vem subindo, tá? Então, a mediana seria a relação entre a quantidade, é o meio ali, o centro entre essas datas. Então, quando a gente começa a perceber que 62 para 56 são 6 anos, né? Então, significa esses 56 que eu tenho muito mais pessoas tendo câncer de mama numa idade inferior a 56, tá? Então, esse é um dado importante para a gente pensar sobre as políticas de rastreio no nosso país. Aí nós vamos dar uma olhada no sistema de registro hospitalar de câncer, né? Então, eu peguei esses dados, são os últimos dados do Brasil, né, em 2018. O que a gente observa quando a gente compara lá com os Estados Unidos? Vou voltar aqui um pouquinho, só para vocês terem uma noção. Olha como é que é o pico aqui, né? Então, eu tenho um pico nessa faixa aqui, de 65 a 69. No Brasil, meu pico está bem antes. Então, quando a gente vai olhar a diretriz para detecção precoce do Ministério da Saúde, em que me fala que 50 a 59, 60 a 69, existe uma cobertura que está nessa faixa aqui, pela recomendação, que corresponde a 49, chega a 50%, ok? Então, se eu for analisar isso, eu não cumpro aqueles 70%, ok? Eu tenho um nível de perda ali. Então, vejamos agora o que a sociedade fala. Vamos começar aos 40. E vamos colocar aqui o que o INCA preconiza, pelo Ministério da Saúde, dá os 49. Vamos puxar um pouquinho mais para a partir dos 40 e até os 74 anos. Então, com isso, eu chego a 79% das pacientes. Então, eu já atinjo o que seria a recomendação para ser um rastreio efetivo, né? E se eu colocar essa expectativa de vida, ou seja, eu prolongar aqui, enquanto a paciente tem capacidade de ir fazer a mamografia, eu chego a 89% com um índice de perda de 10,7%, bem próximo do que as políticas americanas. Então, assim, a gente tem que entender um pouquinho que o que eles fazem lá é em decorrência da incidência lá, daquela mediana de 62, da incidência de câncer de mama naquelas mulheres. Quando eu trago esses dados para cá, eles não se encaixam na nossa realidade, né? As nossas mulheres menstruam mais cedo, tem uma série de fatores que são modificáveis, né? Então, há uma cobertura, eu utilizando a política da Sociedade Brasileira de Mastologia, 79% a 89%. E aí eu cumpro aquela regra dos 70% a mais. Temos outra particularidade. Quando a gente analisa lá e vai comparar nos Estados Unidos, a maior parte deles são lesões localizadas na mama, 61%, 63%. O loco regional é quando ele atinge a mama e os linfonodos. Não tem um gráfico dessa divisão pelo INCA, mas só para vocês entenderem que o que a gente chama de local seria o estadiamento 1, que é essa faixa aqui. Isso não chega a 30%, né? Então, isso que eles têm aqui de verde, 63, eu tenho mais ou menos, não chega nem a metade do que eles têm.
Ou seja, eu detecto tumores com volume maior de doença. São tumores, a média nacional é em torno de 2,6. E lá, normalmente, é 1 centímetro, né? Então, eles detectam muito mais cedo e, com isso, a expectativa de vida dessas pacientes chegam o quê? A quase 100%, 98,9%. Então, essa é uma grande diferença em relação a essas faixas de idade, tá? Então, nós temos aí uma série de recomendações que são variáveis. Então, a Sociedade Brasileira de Mastologia, FEBRAS, Colégio Brasileiro de Radiologia, preconiza iniciar aos 40 anos. Então, com as argumentações que a gente começou, e tem várias outras. Mas as outras políticas americanas têm uma variação significativa, né? Isso está ótimo para eles, mas a gente, da sociedade, a gente não se adequa a esse quadro. E uma das coisas que a gente observa, né, que, na verdade, essas recomendações são divergentes, começa por aqui. O gestor que tem uma visão de custo-benefício, gasto-efetividade, eles fazem aquela recomendação, que é o caso do INCA e lá nos Estados Unidos. Mas quem aplica, quem está de frente, quem analisa o dia a dia, normalmente faz uma recomendação diferente. Então, é uma briga entre o gestor e quem está na ponta atendendo, ok? Só que essas polaridades, né, é muito complicada, né? Nós estamos vivendo um período aí de polarização de opiniões, de que é certo ou errado, e isso, na verdade, nós aqui estamos num meio acadêmico, né? Quem estaria certo nessas duas questões, né? E essas dúvidas na população geral só faz com que afaste mais ainda as pacientes do rastreio. Nós não atingimos 30%, mesmo se analisando somente o que o Ministério da Saúde recomenda, tá? Então, os melhores rendimentos aí, em torno de 27, 28%, são os melhores estados com rastreio. Se eu colocar uma periodicidade diferente, isso cai para metade, ok? Então, essa era de extremos, né, a gente tem que equilibrar isso, achar um meio termo para que a gente consiga trabalhar, ok? Então, para a gente concluir isso tudo que a gente conversou aqui, é importante lembrar que o rastreamento salva vidas, variando de 1 para cada 100 exames até 1 para 2.000, mas depende da faixa etária, depende aonde eu vou jogar a minha rede, né? Gera ganhos de ano de vida, principalmente se maiores de 69, né? E maior incremento ainda se eu anexo o grupo de 40 a 49. O rastreamento também melhora a qualidade de vida, reduzindo a necessidade de cirurgias mutilantes e tratamentos agressivos, né? Então, isso hoje, o último trabalho de peso que foi publicado esse ano, mostra justamente isso. Eu detecto mais cedo, eu agrido menos, eu trato menos, eu uso menos quimioterápico, eu tenho a possibilidade de preservar a mama e com uma chance de cura muito significativa, né? Tem problemas? Rastreamento? Claro que sim, isso é negável. Os falsos positivos, reconvocações e o diagnóstico. Agora, essa relação entre falso positivo, reconvocações, que é o grande problema, principalmente aqui, que a gente não tem esses dados em relação a gente não tem uma política de rastreamento. Nosso rastreamento é rastreamento oportunístico. É aquela paciente que vai na estratégia de saúde da família, ou vai no seu ginecologista, ou mastologista, que for, e se encaixa naquele perfil de idade e é solicitada a mamografia, né? No Brasil, se deixarmos essas pacientes de faixa de 40 a 49, a gente vai deixar praticamente 1/3 das pacientes fora do rastreamento. Então, por isso que a gente continua
insistindo nessa questão dos 40, começar o rastreio aos 40 anos e estender até 74 e com uma expectativa de vida por mais 7 anos, né? É importante que a gente estimule as pacientes para tomarem parte da decisão, né? A gente tem que conversar com essas pacientes para que elas participem disso e entendam todo o processo, né? E muitas das vezes elas vão optar por aqueles falsos positivos, ou seja, elas vão querer ser submetidas ao exame e vão absorver aquele falso positivo que a gente muitas das vezes hoje minimiza com acesso a procedimentos cirúrgicos ou de biópsia, de pesquisa, muito menos invasivo do que no passado. Então, hoje nós temos agulhas especiais que, guiadas pela mamografia, ou ultrassom, ou até mesmo pela ressonância, a gente consegue pesquisar isso e separar bastante ou minimizar bastante esses falsos positivos. É importante que a gente lembre que esses ensaios de décadas atrás, final de 60, 70, 80, podem não ser mais aplicáveis, porque a tecnologia que tem hoje é uma tecnologia que consegue diminuir essa quantidade de falsos positivos. Então, esses estudos antigos, randomizados, a gente tem que olhar com um certo olhar crítico e viés, porque pode não ser a nossa realidade. E enquanto nós não temos uma política de rastreio, uma política de estatística para a gente ver aonde estão os erros, eu acho que a gente precisa adequar mais a nossa realidade, ok? Bom, isso aí era que eu gostaria de passar para vocês, né? Tentei ser o mais breve para não ser cansativo e estou aí à disposição para caso queiram conversar alguma coisa, né? Se alguém tem alguma dúvida ou queira comentar alguma coisa, acho que Lana, né? Isso, a Lana mandou uma dúvida. Muito seu obrigada. telefone, acho que o seu áudio está desligado, Larissa. Tá. Eu não estou te ouvindo. Alguém está me Alô? ouvindo? Oi. Oi? Estou te ouvindo agora, pode falar. Muito obrigada pela aula. A Lana tem uma dúvida, ela mandou no chat. Se o senhor preferir, eu posso ler a dúvida dela. Eu vou dar uma lidinha aqui, então. Quanto ao autoexame, tem lido em algumas fontes que ele não teria benefício em virtude do aumento de consultas e preocupações desnecessárias. Particularmente, eu acho que, de qualquer forma, é importante para incentivar mulheres a se tocarem e conhecerem o seu corpo. Na prática, tenho visto muitos profissionais que continuam incentivando o exame. O que você pensa sobre o assunto e o que tem feito na sua prática? Lana, né? Bom, Lana, muito boa a pergunta, lembrado, mas você lembra que assim, a gente estava analisando ali, até a recomendação do INCA não tem evidências fortemente contrárias. Eu até comentei que um dos perigos do autoexame é o autoengano. Então, dela examinar, achar que não tem nada e não querer fazer nada, nem é o médico e nem ia fazer a mamografia. Esse é o primeiro detalhe, né? Agora, nós vivemos uma realidade distinta, né? Então, comentei aqui também com vocês que a gente não consegue atingir 30% da população. A realização de mamografia é muito baixa ainda no Brasil, então a gente não consegue. Naquele gráfico que eu mostrei do INCA, mostra ali que a gente tem uma quantidade de nódulos palpáveis muito grande. Então, só para você entender, no autoexame, normalmente a detecção é em torno de 2 centímetros.
Na mamografia, a gente detecta lesões bem menores, de 5, 7, 8, 9, 10 milímetros, a metade. Então, a gente comentou também que quanto mais cedo eu detectar, maior a chance de cura, menor seria a agressividade do tratamento. Uma das coisas que eu gosto de lembrar é que o tratamento de câncer de mama, toda vez que a gente dá uma notícia para uma paciente com câncer de mama, a primeira coisa que ela pensa é: tenho um câncer de mama, vou morrer. Vou perder os cabelos pela quimioterapia, pelo tratamento agressivo, e vou perder a mama. É uma sequência, né? Então, como a gente não tem um rastreio adequado, né, que seja igualitário para todas as classes, qualquer pessoa possa fazer sua mamografia dentro do seu direito, e lembrando até que existe uma lei de mamografia aos 40 anos, como é assinada pelo presidente Lula, né? O autoexame se encaixa, tá? Porque o que a gente fala, a gente não usa nem a palavra mais autoexame, a gente fala que é o autoconhecimento. É como se você passasse a mão no rosto todo dia, e todo dia se olhasse está direitinho, mas um dia brotou uma espinhazinha ali. Você fala: opa, isso está diferente. Normalmente, adolescente vai fazer o quê? Não vai no médico, vai no espelho, olha se tem e dá aquela apertadinha para sair a espinha, vamos dizer assim. Então, quando você faz o autoconhecimento, você vai ter uma rotina e você vai detectar essas lesões em torno de 2 centímetros, né? Eu prefiro que ela chegue para mim com 2 centímetros que ela chegue com 4, 5 ou 6 centímetros. Então, na minha prática, como eu vivo num país em desenvolvimento, que eu tenho pleno conhecimento das dificuldades que todas as mulheres têm para acesso ao diagnóstico, então eu tenho que valorizar que ela procure nela alguma coisa. E que se ela detectar alguma coisa, que eu valorize isso aí e vá em frente. Então, assim, na minha prática clínica, eu tenho que trabalhar com o que eu tenho, né? Então, assim, olha, eu sei que se eu for botar todo mundo para fazer mamografia, né, a gente não vai conseguir. A gente tem até mamógrafo de sobra, mas será que nós vamos ter todo o conjunto? Então, eu vou pedir a mamografia, vou detectar a lesão, ela vai ter o acesso para fazer o diagnóstico. Então, é uma série de coisas que, assim, enquanto a gente juntar mais atributos, melhor. Então, se ela detectou, se ela consegue detectar pela palpação, e isso gere a ela procurar um sistema de saúde, a estratégia de saúde da família próxima da casa dela, que faça. Eu acho que é válido. Quando você não tem uma outra opção, pelo menos a gente detecta mais cedo do que esperar aquilo explodir, né? O será. E é o que a gente, infelizmente, vê no dia a dia. Quando vocês forem passar aí no ambulatório, vocês são da Liga da Mulher, né? Então, é possível que vocês passem com a gente lá, vocês vão ver, pô, toda semana chega uma paciente nova numa situação que já passou do rastreio, que é da lesão subclínica, já passou do autoexame. Então, Lana, eu acho que a grande oportunidade, quando a gente discute qualquer situação de autoexame, autoconhecimento, detecção precoce por mamografia, passa por um simples momento que chama-se educação. Educação em saúde. Então, as pessoas precisam perder o medo de se tratar. Tem gente que percebe o tumor e fica anos mastigando aquilo, minimizando. Na cabeça dela, fala: não, percebi mês passado, mas a gente olha para aquilo e a gente sabe que aquilo tem muitos anos. Então, o que a gente precisa é educar essa população para que ela tenha atributos e não polarizar opiniões de: olha, não faço, não faz autoexame,
sou contra a mamografia, sou contra isso. Isso é, vamos dizer assim, é um desserviço. Então, tudo que for importante você trazer para o contexto, ótimo, vai se somar para a gente. Então, na minha prática clínica, eu incentivo, sim, as pessoas a se autoconhecerem, né? Eu incentivo porque eu sei das dificuldades que existem. Eu trabalho tanto no privado, né, quanto no serviço público. E vou te falar que essas alterações de lesões avançadas, ulceradas, eu vejo tanto dentro do meu consultório quanto fora, quanto lá no Alcides Carneiro. Então, assim, não é só problema socioeconômico. Existe um problema de educação envolvido aí no meio, né? É o medo do câncer. E aqui a gente precisa, e vocês são futuros formadores de opinião, é tentar desmistificar justamente todo o tratamento do câncer de mama, que é justamente vocês passarem para as pessoas, para elas não terem medo. Elas poderem se tocar, saber que elas têm possibilidade de curar. E talvez nem precisar de passar por todo aquele processo que elas vão imaginar quando você vai falar que ela tem câncer. Então, acho que a gente puder utilizar tudo de uma forma coerente, né, eu acho melhor do que falar, olha, não bote a mão, porque isso vai gerar consultas desnecessárias, angústias desnecessárias. Eu acho meio temeroso. Agora, quando a gente fala para botar a mão, a gente também explica que o nódulo, a maioria deles é benigno. Até porque a gente sabe que esses pacientes vão ter uma dificuldade para chegar a algum profissional na ponta para avaliar. Então, a gente fala que algumas características do nódulo, aguarde a menstruação passar e se reavalie. Vê se sumiu, se está igual, qual o período adequado. Então, a gente tem que passar algumas outras informações adequadas para que a gente reduza essa ansiedade toda. E reduza também o que a gente chamaria de falsos positivos, mas é um falso induzido, né? Induzido pela própria ansiedade dela de ter medo de ter o câncer. Tá? Não sei se era isso que você gostaria de resposta, né? Mais alguma coisa? Era isso sim. Na verdade, eu penso nesse sentido também, que na pior das hipóteses, a mulher vai se conhecer bem, conhecer o corpo dela, isso é importante. Ok. Então, já fiz mais uma agregada aí para difundir o autoconhecimento. Alguma coisa mais, Larissa? Alguém mais gostaria de comentar alguma coisa? Se alguém tiver mais alguma dúvida, quiser mandar no chat, podem ficar à vontade. Tá baixinho? Tá baixo? Fala mais. Eu não estou Agora conseguindo te melhorou? ouvir. Agora sim. Então, se alguém tiver mais alguma dúvida, quiser mandar no chat, pode ficar à vontade. Ou se quiser abrir o microfone também, podemos conversar. Mas, assim, o que eu quis passar para vocês é mostrar que, assim, existe muito viés. Se a gente fosse discutir, eu tinha preparado uma aula, depois eu modifiquei algumas coisinhas, né? Para a gente deixar o mais informal possível, porque quinta-feira à noite chuvosa, ia todo mundo dormir aqui se a gente fosse discutir estatística, metodologia, viés de tratamento, de trabalho, né? Mas é só uma visão, porque vocês com certeza, devem ter visto pessoas que são até médicos mesmo, né? Mas não são especialistas, não trabalham na área, falando mal de mamografia. Está cheio de vídeos aí na internet sobre isso, falando que é extremamente perigoso e colocando situações falsas de análise de trabalho. Então, assim, a interpretação dos trabalhos tem que ser muito cuidadosa para que possam ter essas alterações, tá? Para a gente poder analisar isso tudo. Então, o que existe é justamente essa polaridade entre o INCA e a Sociedade Brasileira de Mastologia,
cada uma analisando o mesmo problema de pontos de vista diferentes. Um daqueles slides que eu mostrei é justamente isso. Um é o gestor. Ele tem uma verba para gerir, né, que não é muito boa, né, e o outro é quem aplica, que somos nós, que estamos na ponta e vivenciamos todo o problema. Então, assim, a gente percebe algumas diferenças. Agora, talvez daqui a uns anos a gente já tenha alguns trabalhos sendo publicados em revistas conceituadas, como a Amazônia. A Amazônia, que foi um trabalho publicado de uma avaliação de 5.000 mulheres e que mostra bem essas variações de idade, né? Então, a gente tem que analisar com cuidado que talvez o que é pregado lá fora seja bom para aquela região. É isso que eu gostaria de mostrar para vocês, é justamente que esses trabalhos que vêm de fora, nós temos que analisar com uma visão crítica. Serve para a gente? Ok, serve sim. Serve para a gente ajudar a analisar. Mas a gente tem que adaptar a nossa realidade. Nós temos que enxergar nossos pacientes para a gente ver aonde se encaixa melhor. Ok? Acho que estamos dentro do horário, Leis. Acho que ninguém tem mais nenhuma dúvida. Chegou alguma outra As pessoas questão? estão agradecendo no chat, falando que a aula foi muito boa. Muito obrigada mais uma vez pela disponibilidade, pela oportunidade. Como a gente falou antes, é muito importante que as pessoas tenham esse conhecimento, esse entendimento. Em relação ao autoexame, principalmente, o que a Alana perguntou foi uma ótima dúvida mesmo. E é isso. Muito obrigada mais uma vez. Certo. Bom, encontro com vocês aí daqui, se Deus quiser, esse negócio da gente ver só as carinhas de vocês aqui todos sorrindo, mas daqui a pouco nós estamos no hospital juntos. Se Deus quiser, poderemos ver essa realidade que eu comentei aqui com vocês, ao vivo, né? E que todos fiquem bem, saudáveis, alegres e tocando a vidinha de vocês, tá bom? Então, eu que agradeço. Um abraço para vocês. Qualquer coisa, se tiverem alguma dúvida depois, fala com a Larissa, ela tem o meu contato e a gente tenta responder aquilo que for possível, tá bom? Um abraço para todos. Boa noite, hein?